Então quer dizer que toda pessoa no Brasil que acha que o homem tem que ir no banheiro de homem, mulher tem que ir no banheiro de mulher, e ele defende essa posição, ele é um criminoso? Você pode escolher o que você quiser. Ah, eu me sinto um poste, bota uma luz na cabeça, se pinta de cinza e anda por aí. Tudo bem. Se você quiser, inclusive, você chamar de poste, eu até te chamo por respeito. Se isso não for uma imposição da tua parte, eu respeito. Agora, você querer direito pra poste, você, né, no sentido de, não, eu tenho que entrar agora, tem que ter coisa preferencial aqui pra mim, uma ideia que é sua e ela se torna um dever para o outro. Que loucura é essa? Imagina eu falar com você acredita na Bíblia? Não, então você é bibliofóbico. A entrevista parecia seguir um roteiro previsível. Até que veio a pergunta que mudaria tudo. Daniela Lima tentou encurralar Nicolas Ferreira com uma armadilha ao vivo. Mas em poucos segundos, ele virou o jogo com uma resposta que desmontou toda a narrativa. A resposta dele foi brutal, deixando a jornalista sem palavras. O que aconteceu depois foi inacreditável. Nicolas Ferreira já estava ali há mais de 1 hora, respondendo a uma série de perguntas incisivas. Mantinha a postura firme, a voz controlada, os olhos fixos na jornalista à sua frente. Daniela Lima, conhecida por suas entrevistas combativas, tentava arrancar dele uma contradição, uma hesitação, qualquer deslize que pudesse virar manchete no dia seguinte. Cada resposta vinha com precisão. Ele já estava acostumado com esse jogo. Sabia que não se tratava de uma simples conversa, mas de uma batalha narrativa. A mídia tradicional esperava um tropeço, algo que pudesse ser usado para desmoralizá-lo. Mas até aquele momento, nada disso tinha acontecido. Foi então que Daniela, percebendo que suas tentativas anteriores não haviam surtido o efeito esperado, mudou a abordagem. Ela olhou para suas anotações, respirou fundo e lançou a pergunta que havia guardado para o momento certo. Nicolas percebeu. Algo estava por vir. O tom dela mudou levemente, assumindo um ar quase casual, como se a pergunta fosse apenas uma curiosidade inocente. Mas ele sabia que não era. Era uma armadilha cuidadosamente planejada. O público, atento, percebeu a mudança no clima. A entrevista tomaria um rumo inesperado. Daniela ajeitou os papéis à sua frente e lançou a pergunta com um tom calculadamente neutro. Então o senhor acha que as pessoas não podem determinar isso? Por exemplo, uma pessoa trans que deseja ser chamada pela forma como se identifica, o senhor acha que não seria o caso? No estúdio, os olhos estavam voltados para Nicolas Ferreira. Os telespectadores sabiam que aquele era o momento que a jornalista esperava. A pergunta não era aleatória, era uma isca. A armadilha era clara. Qualquer resposta mais dura poderia ser usada contra ele, enquanto qualquer hesitação daria a Daniela o controle da narrativa. Não era uma simples pergunta, mas um convite ao erro. Nicolas percebeu a jogada. Sabia que, se respondesse da forma convencional, poderia cair no jogo de palavras que vinha sendo usado há anos para intimidar opositores desse discurso. Mas ele não hesitou. Manteve a postura e preparou o contra-ataque. O público na internet começava a reagir. Nos comentários das transmissões ao vivo, especulava-se como Nicolas responderia. Mas Nicolas não se intimidou. Com calma, ele respondeu, usando a lógica da própria pergunta contra ela. Quer dizer então que, como a pessoa se vê, isso se torna a realidade? Ele fez uma pausa, a sala toda em silêncio, esperando sua sequência. Se a realidade é moldada pelo que cada um sente, então, acabou a realidade. Não há mais verdade objetiva, nem limites. Se a pessoa se sente inocente, como em um caso de crime, você não pode dizer que ela é culpada, porque para ela, a inocência é sua verdade. Isso é muito perigoso. Se eu agora me sinto presidente da Câmara, pronto, e aí de vocês e de quem discordar. O estúdio parecia estar congelado. As palavras de Nicolas ecoando na mente de cada pessoa que assistia. Daniela, visivelmente surpresa, tentou esconder a reação, mas o constrangimento era evidente. Nicolas continuou. Se uma pessoa quer se sentir um poste, é problema dela. Ela que coloque uma luz na cabeça, se pinte de cinza e tá tudo bem. Eu vou respeitar, desde que ela não queira se impor sobre mim.
Mas o que ela não pode é querer privilégios ou exigir direitos porque ela se sente um poste. Imagina se todo mundo que se sentir alguma coisa exigir direitos específicos. Isso aqui vai se transformar em um circo. O argumento de Nicholas não apenas desmontou a pergunta, mas virou a lógica da entrevista completamente. Ele não estava apenas defendendo um ponto de vista. Estava desafiando o próprio fundamento da ideia de identidade fluida, usando uma analogia que ninguém podia ignorar. O silêncio no estúdio foi quebrado por um suspiro coletivo. Daniela Lima tentou reagir, mas as palavras não saíam. Ela se viu encurralada na própria narrativa. A armadilha havia se virado contra ela, e o momento que deveria ser seu triunfo estava se tornando sua queda. O estúdio estava em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Daniela Lima, visivelmente desconcertada, tentava organizar os pensamentos, mas não conseguia disfarçar a surpresa em seu rosto. A pergunta que ela havia cuidadosamente preparado para prender Nicholas agora se voltava contra ela, de forma implacável. Nicholas, por sua vez, permanecia impassível, seu olhar firme, ciente de que a resposta que acabara de dar reverberaria muito além daquele momento. Em questão de minutos, a cena seria transmitida ao vivo para milhões de brasileiros. Não era apenas uma resposta política, era um marco. Uma declaração que desafia diretamente uma das pautas mais divisivas da sociedade. A reação nas redes sociais foi imediata e intensa. Em questão de segundos, o vídeo da entrevista foi compartilhado milhões de vezes. Comentários explodiam, apoiadores de Nicholas celebravam sua resposta incisiva, enquanto seus opositores tentavam desesperadamente descreditar sua lógica. O que ele disse faz sentido. Será que a verdade é realmente uma construção pessoal? A resposta de Nicholas vai virar um símbolo. Os debatedores da esquerda, por sua vez, se viram forçados a justificar uma visão que agora parecia frágil, quase incoerente. Não era mais sobre apenas defender a liberdade individual, mas sobre a lógica que sustentava essa ideia. Em um golpe de mestre, Nicholas havia exposto o dilema central de forma simples e brutal. Se a realidade é flexível ao ponto de ser determinada pela sensação individual, onde isso nos leva? Enquanto isso, nas ruas e nas redes, as opiniões se dividiam ainda mais. Para alguns, Nicholas era o herói que finalmente havia confrontado uma agenda que parecia inquestionável. Para outros, ele era um radical perigoso, disposto a jogar fora anos de conquistas sociais em nome de uma lógica que muitos viam como cruel e insensível. Mas uma coisa era certa: o episódio se tornara o tema do dia, e não havia volta. A narrativa estava definitivamente na mão de Nicholas Ferreira. Agora eu te pergunto, você acha que a resposta de Nicholas foi assertiva? E mais, como uma pessoa se sente ou o que ela pensa pode realmente se sobrepor à realidade dos outros? Será que estamos prontos para viver em um mundo onde a verdade se torna apenas uma questão de percepção individual? Deixe sua opinião nos comentários.